4 Notícias. Oferecimento: Menin Engenharia, construindo qualidade. Taust, faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. Enterrado o corpo de jovem de 19 anos, vítima de acidente de moto na Avenida República. É a 23ª morte em acidentes de trânsito este ano em Marília. No Dia do Bancário, a categoria tem algum motivo para a comemoração? Continua pagamento da primeira parcela do 13º para os aposentados e pensionistas da Previdência Social e para aqueles que recebem auxílio-doença. Falando-se em Previdência, governo convoca mais de 1 milhão para nova perícia daqueles que recebem a aposentadoria por invalidez. A dica para você não perder o benefício. Vem aí a liberação de cotas do PIS/PASEP para idosos. A condenação do padre Edson por ofensas ao ex-prefeito Vinícius continua repercutindo na imprensa de Marília e também na sociedade. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Sepultado no final da tarde desta segunda-feira no Cemitério da Saudade, o corpo do jovem João Vitor de Macedo, 19 anos de idade. Você vê a foto dele. Ele foi vítima de um acidente de moto no final da tarde deste domingo, na Avenida República, proximidades da Dori. Ele pilotava uma Honda Bis e numa conversão a moto acabou escorregando e ele foi parar debaixo de um caminhão. Morreu esmagado. 19 anos de idade, João Vitor de Macedo é a 23ª vítima fatal em acidentes de trânsito neste ano em Marília, bem mais em relação ao ano passado. Dia dos Bancários. A categoria tem algum motivo para a comemoração nesse 28 de agosto? O nosso convidado, o presidente do Sindicato dos Bancários de Marília e Região, Geofredo Borges da Rocha, 3º vice-presidente da Federação dos Bancários do Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Geofredo, boa noite. Há motivo para a comemoração? Gostaríamos, né, que de hoje a gente está realmente celebrando, né, o Dia Nacional dos Bancários com boas notícias, com notícias de criação de emprego, com notícias de menos metas abusivas, mas infelizmente os motivos para comemorar são poucos, né? Os bancários que hoje estão aí no mercado de trabalho sabem o que eles passam dentro das agências e é muito triste porque temos hoje, para você ter uma ideia, temos aí 30% da nossa categoria adoecida, jovens bancários, bancárias de 30 anos de idade já tomando algum tipo de medicamento, fazendo algum tratamento por conta da grande pressão que eles sofrem todos os dias dentro dos bancos decorrente das metas abusivas. E por que a situação profissional do bancário piorou? A ganância do banqueiro, dos banqueiros, e até o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que tem um papel social diante, né, do mercado financeiro, hoje praticamente esqueceram das pessoas. Os bancos hoje só conseguem enxergar números, lucros e mais lucros, juros altíssimos, a população pagando juros absurdos em cartões de crédito, juros de cheque especial, um spread bancário fabuloso para eles, enquanto que todo esse lucro gerado é decorrente do trabalho dos bancários, que infelizmente não são valorizados como deveriam. Reivindicações principais da categoria no momento. A nossa campanha salarial no ano de 2016, né, ela foi fechada por 2 anos, então a parte financeira realmente não tem o que se discutir com a FENABAN, já tinha sido acertado com a FENABAN, que seria a reposição da inflação, INPC e mais 1% de aumento real.
Mas, diante disso, nós tivemos, durante esse ano todo, os nossos encontros regionais, estaduais, as conferências nacionais também, onde foi tirado o fim das metas abusivas, as mesas temáticas sobre saúde, segurança, condições de trabalho, são as principais reivindicações. Bem, a pressão para se atingir metas, isso é muito preocupante? Muito, José Henrique, muito preocupante, onde o bancário é uma prensa, ela vem da diretoria, vai passando por outros setores até chegar nas agências. E quando chega na agência, infelizmente, o bancário não tem o que fazer, a não ser trabalhar muitas vezes fora do horário de expediente, ligando para clientes, vendendo produtos, inclusive muitos em finais de semana, porque durante o dia de trabalho dele, ele não consegue atingir as metas desejadas, que são metas realmente muito abusivas e impossíveis de se alcançar hoje em dia. Lançamento de PDVs, programas de demissões voluntárias, e também as demissões em si para quem não atinge essas metas. Comentando isso também, Geofredo. As demissões acontecem todos os dias, Henrique. Infelizmente, os bancos, como eu já disse, eles só veem o lucro, esquecem das pessoas. Eles esquecem que muitas vezes são pais de família, mães de família, pessoas que têm filhos, que estão passando por algum momento difícil nas suas vidas. Infelizmente, os bancos não respeitam isso. Não entregou o resultado esperado, a demissão é certa. E se falando sobre os PDVs, a Caixa Econômica Federal lançou no início do ano um PDV com a expectativa de atingir 9 mil bancários. Conseguiu atingir 4.655 bancários, em que, a partir de setembro, estará relançando o mesmo PDV, justamente tentando eliminar os bancários, os postos de trabalho que eles não conseguiram. O Bradesco, uma novidade, pegou a categoria toda de surpresa, nunca havia feito um PDV, e o Bradesco agora resolveu lançar um PDV que justamente se encerra a adesão no dia 31/8, onde temos algumas informações que já existem 14 mil pessoas que estão aderindo a esse PDV. Consequência, fechamento de agências, menos funcionários para atender a população com dignidade, deixando bem claro que a culpa jamais é do bancário, a culpa não é do trabalhador, porque quem fica vai ter que fazer o trabalho porque foi embora. Ou seja, onde tinha 10 pessoas, vai ficar 6, 5, e quem ficar vai ter a tarefa sobrecarregada de trabalho para ser executada. A máquina, o equipamento, a informática ameaça o presente e o futuro do bancário? Sim, José Henrique, a tecnologia, ela veio para ficar, não tem como, cada dia são novas novidades, novos aplicativos. Só para se ter uma ideia, hoje apenas 26% das transações bancárias são realizadas dentro das agências, enquanto que os outros 74% são por canais eletrônicos, são os aplicativos de celular, os caixas eletrônicos e as internet bank. Bem, com relação ao futuro, nesta data, Dia dos Bancários, o que foi debatido no sindicato, na federação, em relação ao momento e ao futuro da categoria? Resistência, eu acho que a palavra é resistência. Temos que fazer com que a população entenda que o bancário ele está lá para desempenhar o seu papel. Como eu já disse, a tecnologia existe. Os jovens muitas vezes são resistentes a estar indo até uma agência bancária, preferem os canais alternativos, só que nós temos que resistir e fazer com que os banqueiros entendam que o ser humano é a parte mais importante das empresas. Número de bancários atualmente no Brasil e na nossa região. Qual é, Geofredo? Iniciamos o ano em torno de 440 mil bancários. Quando eu digo 440 mil, são bancários realmente daqueles bancos que têm as portas para o atendimento das pessoas. Tem bancos que somente atendem, que são canais digitais, são as agências digitais, esses aí, eles não entram nessa contagem. Infelizmente, José Henrique, apesar da grande rotatividade que existe hoje dentro dos bancos, até o mês de junho já havia sido demitido mais de 10 mil bancários. A expectativa com esses PDVs é triste porque provavelmente chegaremos ao final do ano aí com menos 30 mil bancários na nossa categoria. E qual é a orientação da federação dos sindicatos em relação aos PDVs?
Os PDVs, Henrique, realmente são muito individuais. Nós pedimos que os bancários se atentem, procurem o nosso departamento jurídico, o nosso advogado, ele faz todas as contas, quanto você vai receber, vale a pena, não vale a pena, é uma decisão individual. O primeiro momento é realmente estar buscando informação, vendo se realmente vale a pena você estar deixando, né, de ser bancário por causa de um PDV. Bem, só para a gente concluir, no Dia dos Bancários, o senhor, como presidente do Sindicato dos Bancários de Marília Região e integrante da diretoria da Federação dos Bancários do Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, seu comentário, seu destaque para a categoria. Primeiro, agradecer a todos os nossos bancários e bancárias sindicalizados que realmente acreditam na nossa diretoria, uma diretoria que sempre trabalhou em prol dos bancários. Podem ter certeza que jamais nós omitiremos de qualquer ação que possa favorecer os bancários. Temos sim que continuar a nossa luta, exigindo novas conquistas. Vamos continuar a nossa luta sempre. Se precisar, quantas vezes for preciso, iremos para Brasília, iremos para São Paulo, iremos fazer manifestações, reuniões com as direções dos bancos, procurando sempre o melhor para a nossa categoria. Deixar um grande abraço para todos os bancários e bancárias de Marília Região e, como todo, para todos os bancários e bancárias pertencentes à nossa federação, que compõe hoje em torno de 40 mil bancários de representatividade. Muito bem. Obrigado, Geofredo Borges da Rocha, presidente do Sindicato dos Bancários de Marília Região e terceiro vice-presidente da Federação do Estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, falando sobre o momento da categoria bancária nesse 28 de agosto, dia do bancário. Destaques do momento. Criticado, o governo anuncia novo decreto sobre a reserva mineral da Amazônia. Petrobras aumenta preço da gasolina, do diesel e, por tabela, o etanol também está mais caro. Governo tenta recuperar 2 bi pagos em benefícios por acidentes. E vem aí, depois da conta inativa do FGTS, 45 bi que foram liberados, vem aí mais um dinheiro extra importante, 16 bi para idosos que tenham cotas do PIS/PASEP. Muita gente já sabe o que fazer com o dinheiro do PIS/PASEP, que começa a ser pago em outubro de 2017 e vai até março de 2018. Primeiro é me atualizar em meus débitos, né? Cheio de dívidas por aí, primeiro passo. Primeira coisa que eu ia fazer é pagar tudo que eu devo, né? Tudo, limpar meu nome. Como eu não tenho dívida a pagar, eu ia guardar esse dinheiro para alguma emergência. Agora, a idade mínima para sacar o PIS/PASEP foi reduzida em 5 anos para homens e em 8 anos para mulheres. A expectativa do governo com a medida é que sejam injetados até 16 bilhões de reais na economia. Cerca de 8 milhões de pessoas vão ser beneficiadas, sendo que com a redução da idade, 4 milhões foram incluídas de acordo com a medida provisória. Com isso, podem sacar o PIS/PASEP mulheres a partir de 62 anos e homens a partir de 65 anos. Trabalhadores aposentados, militares na reserva e pessoas com invalidez que passaram a contribuir para o PIS ou PASEP antes de 5 de outubro de 1988 e possuem valores de cotas para resgate. Em caso de morte do titular da conta, dependentes e cônjuges também podem ter direito ao benefício. O cronograma vai ser divulgado pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica nos próximos dias. O cidadão deve entrar em contato com as instituições bancárias para mais informações. No caso do PIS, o responsável é a Caixa Econômica Federal. No caso do PASEP, o responsável é o Banco do Brasil. Agora, o mais importante dessa medida é que, como esse é um direito muito antigo, né, era um fundo de contribuições até anteriores a 1988, algumas pessoas não têm muita lembrança desse recurso. Então, uma novidade importante da medida provisória foi que permitir que o recurso seja disponibilizado diretamente aos cotistas. Então, haverá ou um depósito automático nas contas dos cotistas ou até um pagamento via folha de pagamentos automática. Então, isso vai ficar, o dinheiro vai entrar diretamente na conta dos cotistas que já tenham adquirido o direito, sem precisar correr atrás desse recurso, visitando agências
dos bancos e dos agentes administradores. Para o governo, essa ação tem o mesmo objetivo da liberação das contas inativas do FGTS, beneficiar a família brasileira e acelerar a recuperação da economia do país. Nós entendemos que com esses recursos a economia nós vamos ajudar a economia a sair da crise e pode ter um impacto aí no crescimento da economia da ordem de 0,2%. Daí, dinheiro extra importante também para a economia. E continua pagamento da primeira parcela do 13º para aposentados, pensionistas e quem recebe o auxílio-doença. Nessa primeira parcela não há desconto do imposto de renda. Daqui a pouco, a repercussão da condenação do padre Edson. A Unimar, curso de Educação Física, promovendo mais um evento importante. E atenção, convocados para a nova perícia da Previdência. Já, já.